pensando aqui numa fórmula didática de exemplo para poder, digamos assim, tornar a compreensão das atividades antidemocráticas do Bolsonaro, e que a imprensa, com interesses bem determinados e também uma parte do atual governo, né, também com interesses bem determinados, inventaram de chamar de golpe. Fiquei pensando aqui, né? Porque vale a pena você explicar mil vezes, Vale a pena porque você não pode desistir do sujeito que tem pouca formação, tem pouca disponibilidade para leitura política, ou para aquele que está tão ideologizado que ele não lê as informações do jornal, ele pega só as manchetes, né? Veja, eu vou citar, para vocês entenderem o que aconteceu, um filme. Eu acho que ele se chama Chocolate. Eu me lembro de ter assistido esse filme na viagem no avião para Nova Zelândia. Foi isso mesmo. Acho que foi uma longa viagem para Nova Zelândia, para trabalhar lá. Acho que 98, 99, por aí. Chocolate. Tem uma vila com uma moça que chega para criar uma loja de doces, uma loja de chocolate. E chega também, ali naquele mesmo período, por barco, no rio, ali perto da florestinha da cidade, um cigano, um grupo de ciganos. E tanto a vida um tanto livre desta moça, quanto a presença estranha, estrangeira, digamos assim, né, do cigano, e inclusive o relacionamento entre eles, incomoda sobremaneira os conservadores da cidade e, em particular, o prefeito. E neste vai e vem, de incômodo ali, incômodo aqui, o prefeito recebe do ajudante dele, o secretário dele, um imbecil completo, o apoio incondicional. Ele é um capacho, tão capacho, que ele não quer seguir ordens do chefe, ele quer adivinhar o que faria o chefe feliz para ele realizar. Vocês conhecem muito bem como existe esse tipo de cara. Então, o dia que o prefeito entra na prefeitura, irritado demais com o cigano, com aquela situação, e
ele passa perto do secretário e fala: eu preciso tirar esse cigano da minha frente. E eis que o secretário rapidamente toma as dores do prefeito e entende plenamente que aquilo que ele falou não era mais do que uma ordem para matar o cigano. E ele vai até as barracas que estão no rio e toca fogo em todas à noite. Só não mata o cigano, mas cria uma situação de perigo. O resultado é que, dado as divergências políticas postas na cidade, rapidamente a polícia foi ao encalço do próprio prefeito. Ele era o único interessado no desaparecimento do cigano e ainda por cima o rapaz que foi tacar fogo no rio lá nas barracas deixou todas as pistas possíveis para se autoincriminar. Quase que querendo reconhecimento do prefeito pela burrada que ele fez. É isso, gente. É isso. Bolsonaro ficava o dia todo, né? Reclamando das eleições, dizendo que elas eram fajutas, reclamando da possibilidade de perder as eleições porque elas não iriam ser honestas, culpando um conluio que estaria se formando entre Alexandre de Moraes, o STF, Lula, Alckmin, um conluio. E um belo dia, os idiotas paraquedistas chegaram e falaram: o senhor quer assessoria nossa? Bolsonaro disse: sim, quero que vocês me assessorem. É claro que há, neste episódio do Bolsonaro, uma ingenuidade menor do que havia no prefeito da história que eu contei. Porque o que ele queria mesmo é que alguém resolvesse a situação para ele. Não é que ele queria que alguém desse um golpe, ele queria que alguém resolvesse aquela situação para ele. Que alguém fizesse alguma coisa e que caísse no colo dele um novo mandato. Ou que o agro desse dinheiro para fazer alguma coisa, ou que a polícia rodoviária impedisse de a votação acontecer, ou que os kids pretos no limite fizessem um atentado contra o Lula. Eu não sei até que ponto ele, Bolsonaro, imaginou cada uma dessas situações. Eu acho que ele preferiu não imaginar. Dada a covardia dele, ele não queria nem imaginar. Mas ele queria, sim, ficar numa rede e as pessoas chegassem para ele e dissessem: olha, a situação se resolveu. Deram um jeito aí e você é o próximo presidente mais 4 anos. Esse era o sonho do Bolsonaro, que as coisas se resolvessem sem ele pôr a mão e sem ele tivesse que falar alguma coisa. Agora, ele mesmo sabia que isso não ia acontecer. Que não ia acontecer de maneira nenhuma, porque o Bolsonaro, ele sabe muito bem, e ele já explicitou isso outras vezes, que, é preciso ter setores dominantes, descontentes o suficiente, militares idem e clima geral. E não tinha nada disso para ter um golpe.
Então, portanto, ele jamais concatenou um golpe, mas ele jamais deixou de mostrar que ele gostaria que alguém ou vários organizasse alguma coisa de modo a não deixá-lo ir embora da presidência. Se você falar para mim, mas então era quase que um pensamento mágico, era, porque Bolsonaro é infantil o suficiente para pensar de modo mágico. Por isso é que em várias outras circunstâncias ele nunca é culpado, nunca ele é responsabilizado. Por quê? Porque ele não vai às últimas consequências de nada que ele faz. De nada. Nem da atividade sexual. Bolsonaro, ele já foi denunciado por parceiros sexuais, para os meus passarinhos, de que ele tem uma dificuldade imensa para gozar. Ou ele vai precoce, ou ele não vai. Então essa atividade sexual dele reflete muito na atividade em geral dele. Ele é o típico bunda mole. É um pouco a história do Jânio Quadros, né? Eu vou renunciar, o povo, eu vou denunciar forças ocultas, eu renuncio, o povo, eu tive uma votação imensa, o povo vai trazer, vai me trazer nos braços para dentro do Palácio do Planalto, e aí eu fecho o Congresso, ou nem preciso fechar o Congresso, eu fico ungido de tal maneira que eu tomo qualquer medida sem dar satisfação para qualquer um. Resultado, renunciou, o povo não deu nem bola para ele, e ele renunciou e acabou. Ficou renunciado. Tem vários episódios assim, gente. Tem N episódios assim. O entorno, ele começa a acreditar na mentira de que você tem poder e pode ficar mais tempo no governo. E aí o entorno começa a perguntar para você, né? Vamos fazer, vamos ficar no governo? Vamos dar um jeito nisso daí? E o Bolsonaro dizia, essas eleições são fajutas, né? Então vamos, né? Vamos. Então vamos marcar aí uma divisão de atividades para... marca aí a divisão de atividades, né? Mas ele nunca diz para quê, nem por quê, nem como, nem organiza nada. Tanto é que depois as coisas não acontecem. E quem participa, nenhum deles acredita que vai acontecer alguma coisa, a não ser um ou outro. Porque cada um que fica com uma tarefa não vai fazer. Como aconteceu, ninguém fez. Não teve o quê? O comando. Não teve o comando, né? O start, o dizer, é agora. Tá todo mundo preparado? Você fez. Vamos pegar o... Não tinha jeito. Não houve o start. De ninguém. Por nenhum lado. Porque não havia clima, porque não havia classe dominante suficiente, descontente com o que seria o governo Lula, porque a população votou no Lula e ele, Bolsonaro, sabia que se ele tentasse uma ruptura, o máximo que ele conseguia era uma cadeia imediata. Não deu start nenhum, deixou a coisa acontecer. Aí entrou em depressão. Entrou em depressão porque algumas pessoas continuaram cobrando. Ei, mas você vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai o quê? Eu não falei nada. Mas ele não chegou a fazer essa frase, ele se calou para não fazer essa frase. E depois fugiu. Quando ele viu que a coisa estava tomando um rumo que ele
não controlava mais e que ele ia ser preso por deixar a coisa acontecer. 8 de janeiro foi uma bagunça e não foi um golpe, né? Claro. Mas se o Bolsonaro estivesse no país, né, não precisaria ele dar a ordem para nada. Bastaria ele estar no país, ele seria preso. E aí, meu amigo, depois que você chamou aquilo de golpe com ele preso, né, as coisas caminhariam de uma outra maneira. Ele evitou isso saindo do país. Não houve planejamento de golpe. Houve iniciativas individuais de gente que sabia que não ia fazer nada. Já aconteceu isso outras vezes, mas não de maneira tão, como é que eu diria, tão tosca, tão tosca. Tanto é que esse indiciamento do Bolsonaro, boa parte das pessoas que estão ali não vão poder ser condenadas a nada. E o Bolsonaro, se for condenado, vai ser condenado pelas atividades anteriores. Ou seja, de insuflar as pessoas a pensarem numa solução não democrática. Assistam o filme Chocolate. Vocês vão ver exatamente o que é que acontece nessas horas. Aí melhora um pouco o entendimento. Embora o entendimento de fato só vai vir na hora que as pessoas entenderem como é que funciona este tripé. Classes dominantes descontentes, militares unidos e atrelados às classes dominantes, incapacidade das classes dominantes de efetivamente governar, de ter, né, representantes, e um clima geral no mundo do tipo da Guerra Fria que, né, incentiva essas coisas. Não havia nada disso, gente, nem há. Todo mundo sabe que a perspectiva que ganhou a eleição é uma perspectiva liberal, democrática. Todo mundo sabe que acolhe o capital sem nenhum problema. Então não tinha e não poderia ter golpe algum. E nem planejamento de golpe. Isso que os Kids Pretos fizeram. Até o Rui Castro falou, bom, eles não fizeram um golpe, eles fizeram uma coisa tão detalhada e tão deixado à vista para que os biógrafos deles pudessem um dia dizer, olha, eles eram os radicais de direita que existiam no Brasil. Aí o Rui Castro disse, só que eles tiveram azar de a polícia chegar primeiro que os biógrafos. Não há possibilidade de você... O mais engraçado, gente, é eles imprimirem o plano de atentado. Esse é o mais engraçado. Imprimir o plano de atentado no próprio Palácio do Planalto não é show. Né? E geralmente os golpes, né, eles têm senhas. Tem senhas. Cada senha é dita dentro de uma conversa absurda, né? Fala, está se conversando sobre feijão, arroz, e no meio tem a palavra que é a senha e detona
toda uma atividade. Não, eles não conseguiam fazer isso. Acho que acho que eles nem cogitaram a isso. É tosco demais. Os kids pretos. Agora o movimento negro não quer mais que eles usem o nome de kids pretos, né? Não. Vocês podem ser kids burros, kids cor-de-rosa, mas pretos não pode ser mais. Foi muita estupidez. Ai, meu Deus. E de fato, honrou o nome, né? Eles honraram o nome, não por conta do adjetivo preto, mas por conta do substantivo, kids, né? Eles foram mais infantis do que eles, impossível, né? É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.